O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, resolveu reconhecer que a exposição da TV Justiça influencia na forma como os magistrados apresentam seus votos lá no Supremo Tribunal Federal. Barroso comentou que o ministro vota para os colegas, mas também para o público que está assistindo à TV Justiça. O ministro ressaltou que o STF acumula uma vastíssima competência criminal, gerando atritos até com os demais poderes. Barroso também listou temas polêmicos que o Supremo já resolveu, como a união homoafetiva, as cotas, o aborto, as drogas e até os ataques à democracia. Sobre o 8 de janeiro, Barroso informou que as condenações foram corretas, mas que há espaço para rever as penas, né? É a tese da dosimetria. Quem olha assim pensa até que o ministro esteja com pena de quem recebeu tanta pena. Mas vamos lá, o ministro adotou um tom de despedida e está sinalizando antecipar a aposentadoria prevista para 2033. Dárcio Bracarense, sinais do ministro Luiz Roberto Barroso, será que ele estaria, como diria o velho caudilho Leonel Brizola, costeando o alambrado para deixar o terreno do Supremo Tribunal Federal? Ou ele está só apenas sendo o ministro Barroso de sempre? Olha, Serrão, acredito que ele busca uma saída honrosa de um lugar que não tem como sair com honra alguma. Tudo isso que você trouxe, todas essas decisões que mudaram a história brasileira recentemente, não foram debatidas no local correto. A questão da união efetiva ou até mesmo homofobia, que por analogia virou um crime, qualquer piada, qualquer fala, claro, se for um conservador, se for um esquerdista pode falar o que quiser, inclusive pode cometer até crime de racismo. A gente está vendo aí o nosso Hélio Bolsonaro, o que ele passa na mão dessa turma da esquerda. Mas todas essas decisões que o Barroso liderou, elas não fizeram parte do debate público. A população não participou, não foram democráticas. Na cabeça, no universo que o Barroso vive, ele detém uma espécie de unção, ele é um ungido que sabe o que é melhor para a população. E isso nunca termina bem. As opiniões sobre o Barroso, acerca do dia 8, são as opiniões que o Supremo tem, ou seja, opiniões de uma elite que quer controlar o processo eleitoral que vem. A condução do Barroso durante a sua presidência no TSE também falou muito. E ele é aquele ministro que bradou que venceu o bolsonarismo. Portanto, é uma trajetória muito triste para o Brasil. Manchou a história do STF, né? O STF que já teve grandes decisões ali tomadas e que mostrou, na verdade, o Barroso tem mostrado que ele é um militante, continua sendo, o pedido para sair é justamente para que ele possa continuar fazendo militância, e ele admitiu isso em entrevista recente. Portanto, ele sim está buscando uma saída, talvez ele busque uma embaixada, já ouvi dizer que ele pode querer ser embaixador, mas a verdade é que ele próprio já entendeu que não há mais espaço para ele numa corte quando a maior democracia do mundo resolveu reagir. Ele sabe que o custo das suas decisões pode recair sobre sua família. Ele sabe que não poderá mais ter os seus imóveis, fazer suas compras nos Estados Unidos, como ele bem gosta, ele já admitiu que gosta. O Barroso foi impactado, Serrão, pela lei Magnitsky. Está assustado com essa possibilidade. E acho, honestamente, que ela acontecerá. O Barroso, nesse momento, encontra-se num processo de reflexão quase que depressiva, porque escolheu o caminho errado, sabe que escolheu o caminho errado e está encontrando uma forma de justificar uma saída que seja menos vexatória. Eu só lamento dizer que não tem como. Aquilo que aconteceu, como diria Olavo de Carvalho, jamais deixará de ter acontecido. O Barroso escreveu o seu nome na história daqueles que foram covardes, daqueles que foram cruéis e daqueles que envergonharam o STF. E agora o Bradock Show vai tratar do grande golpe que está sendo montado no Brasil, o golpe
para garantir a supremocracia para sempre. O projeto de novo Código Civil do senador Rodrigo Pacheco, que na verdade foi elaborado pela equipe coordenada pelo ministro do STJ, Salomão, pode dar superpoderes a juízes com excesso de definições abertas que ele tem. A jurista Judite Martins Costa está afirmando que o código foi feito para o juiz, não para o cidadão, com contradições e erros técnicos. A advogada Kátia Magalhães também vê o projeto como uma transferência perigosa de poder do legislador para os juízes. O texto, repleto de conceitos vagos como prosperidade, melhor interesse social e função social, amplia a margem interpretativa. O artigo 421 considera nula qualquer cláusula que viole a função social do contrato, sem esclarecer o que seria isso. O artigo 1962 permite tirar herança por ofensa psicológica ou abandono afetivo, sem também uma definição clara do que seria isso. Fabiana Barroso, em síntese geral, a impressão que a gente tem é que esse código está querendo beneficiar duas categorias. Os magistrados, que vão ampliar ainda mais a sua capacidade de interpretação e de decisão, e, logicamente, as mega, hiper, ultra bancas de advocacia, que vão ganhar muito dinheiro recorrendo o tempo todo para resolver pendengas que esse Código Civil vai gerar, né? Bom, Serrão, eu vejo esse projeto, esse PL que é de 2025, com o principal problema não é nesses pontos que você mencionou, mas sim na nova roupagem que temos aí do conceito de família. Né? Isso, para mim, é realmente bastante preocupante, porque nós sabemos como que é a sociedade brasileira e nós sabemos também que chega a ser quase uma ofensa, né? É bastante coisa. Tem uma mudança significativa no que é família, a questão de herança, a questão de sucessão, a questão de casamento. Gente, são muitas questões, a questão de paternidade, as questões de relação civil, né, como já diz o código, obviamente, mas que foi extremamente rápido para um código que nós já temos aí desde 2002. O que você disse das bancas de advogados, ok, mas o pior de tudo é a instabilidade num país extremamente mexido, que não tem atualmente a sua própria Constituição sendo obedecida. Então, momento inoportuno, um projeto de lei que foi passado, né, com certeza por bancas ideológicas e que defende muito mais os conceitos abstratos, né, você acabou de citar alguns, do que são as relações entre pessoas, do que são verdadeiramente na prática. Então, tudo que é muito principiológico, assim como é a nossa Constituição Federal, este código está sendo construído desta forma. Então, eu vejo também, para ser um pouco filosófica e um pouco mais profunda, um ataque ao cristianismo. Porque, sim, né, ele praticamente nega o que o brasileiro é, e sua grande maioria é cristão. Então, é importante a gente saber disso, que, ao meu ver, ele viola fundamentalmente os nossos direitos e os nossos princípios do justnaturalismo. Então, o negócio é muito mais embaixo e só podia ser num momento como esse, né, onde realmente a gente nunca sabe o que pode passar ou não, porque temos um Congresso Nacional, com todo respeito, Paulão, você não faz parte desses que eu vou fazer a crítica, mas que parece estar em berço esplêndido, caçando borboleta já junto lá com a cara de cogumelo que eu citei do Geraldo Alckmin. Marcos Polon, existe o risco de algo tão ruim quanto esse texto passar? Que a gente já tem precedentes, né? Já passou nesse Congresso Lei do Estado Democrático e Direito, várias outras porcarias que sequer são avaliadas, a própria deforma tributária, que a maioria aí no Congresso nem teve a chance de ler o que foi aprovado, e foi tudo feito a toque de caixa. Esse novo velho Código Civil pode acabar tendo o mesmo destino de empurrar a goela abaixo da gente, um texto legal péssimo? Olha, no Brasil você morre de qualquer coisa, menos de tédio, né? Então eita em cima de vixe, todo dia uma surpresa. Agora é importante o pessoal entender o seguinte,
Existem basicamente no mundo duas formas de você ter leis e o ordenamento jurídico. Um é o common law, que é através de consolidação de costumes, onde os juízes têm a legitimidade de criar leis, porque eles são eleitos, e aí eles vão praticamente legislar através de suas decisões. Na reforma do Código de Processo Civil tentou aproximar o Brasil disso de maneira completamente equivocada. A magistratura aqui não tem a mesma Constituição de lá, a estrutura é diferente, tá? A forma de você se tornar magistrado aqui é diferente. E o segundo é o adotado pelo Brasil, que é o direito romano, o direito romanístico, ou ainda direito positivo, que é baseado em leis. Qual que é a crítica do direito positivo? É você ter um direito mais engessado, mais amarrado, só que mais seguro. Enquanto o outro é mais dinâmico, você tem um apontamento para uma potencial insegurança jurídica. Mas veja bem e preste atenção nesse ponto. Nós estamos abrindo mão dessa suposta segurança todas as vezes em que nós colocamos esses chamados conceitos abertos. E o legislativo brasileiro, ele é muito pródigo, ele é muito generoso em criar esses conceitos e legislar dessa forma, com essas coisas que podem ser qualquer coisa e podem ser nada ao mesmo tempo. Bem-estar social, função social da propriedade, interesse público, interesse disso, interesse daquilo. Ou seja, é um conceito que ninguém sabe o que é e no final acaba sendo aquilo que o juiz quer que seja. E aí você perverte um corpo jurídico que deveria ser todo de direito positivo para dar segurança jurídica com conceitos fechados e transforma isso aí numa bagunça sem fim. Mas a situação é ainda pior. Num país onde nós temos a restrição de se dar sentença contra a legem, isso é básico de hermenêutica jurídica, nós temos decisões reiteradas do próprio Supremo contra o próprio texto constitucional. Não bastasse, são abundantes as decisões dos outros tribunais e magistrados que contrariam o texto expresso de lei. Claro, tudo sempre pensando no bem comum, ou na função social, ou qualquer outro conceito sem definição específica que você pode escolher em qualquer momento aleatoriamente. Não é dureza, né? Isso sim é o ataque permanente ao que seria o Estado de Direito, que não dá nem para chamar de democrático, que aqui no Brasil não tem segurança jurídica nenhuma.